Aleluia! Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Ainda não? A paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos mais um dia aqui na presença do nosso Deus, né? Na Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo, onde nós aprendemos a palavra do nosso Deus, onde nós aprendemos mais sobre o nosso Deus, onde nós nos prostramos diante dele, né, em aprendizado as coisas que são concernentes ao reino de Deus. Quero dar um bom dia também aos nossos irmãos que estão em casa. Que seu domingo seja um domingo abençoado, que seu domingo seja um domingo para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós viemos nesse momento louvar e engrandecer o nosso Deus. Quero convidar você a se prostrar diante do nosso Deus, louvar a Ele, engrandecer de todo o teu coração, agradecer a Ele por tudo que você tem, por tudo que você é. Te adoramos, Senhor. Pai Santo Deus. És maravilhoso, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixaste o bem enorme só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Adoramos, Senhor. Adora Ele, igreja. Nosso Deus, Ele é magnífico. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
esse domingo maravilhoso, celebrando a esse Deus, dizendo que impressionante é o amor dele, grandioso é o amor dele por nós. Deus maravilhoso, Senhor. O seu trono, meu Deus, é um trono de glória, Pai. É um trono de majestade, Senhor. É um trono, meu Deus, que só o Senhor pode assentar nele, Senhor. Nós queremos te adorar, Senhor. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Sejas meu universo. Sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. A luz em minha janela. Diga pra ele: sejas meu universo e encha cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é meu desejo. Que sejas meu universo. Aleluia, glórias a Ele, igreja. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Não, não, não. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Diga pra Ele: sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. De manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que encha cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que encha cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Nesse momento você vai dizimar, vai ofertar na casa do Senhor. Vai celebrar Cristo. Celebra Cristo com tudo que você tem, com tudo que você é. Te adoramos, Senhor. Tu és digno, Deus, de ser exaltado, Deus. Te exaltamos, Senhor Jesus. Tu és magnífico, Espírito Santo de Deus. Incomparável é o Senhor Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para
dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, eu creio, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor, incomparável, magnífico Deus. Celebra Ele. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Essa igreja se reúne e te adora, Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Espírito Santo. A tua igreja te adora. A palavra de Deus diz assim: quer ser o maior, seja o menor. Nosso Senhor ensinou que nós devemos lavar os pés dos nossos irmãos, nós devemos ajudar, servir aos nossos irmãos, né? E assim que a igreja dele adora ele, né? Assim que o reino dele é propagado, é um servindo ao outro. É eu ajudando o irmão Sérgio me ajudando, eu ajudando a irmã Melry me ajudando, eu ajudando meu pastor me ajudando, o irmão Jaldo me ajudando, Eric, nosso amado irmão também, todos um se ajudando no reino de Deus. O irmão Ezio sozinho não consegue fazer nada, nós não conseguimos fazer nada. Eu tenho certeza que o nosso Deus nos conduzirá a voos maiores, porque a igreja dele adora ele. Amém? Aleluia. A palavra está com o nosso pastor nessa manhã. Vamos ser abençoados agora com a palavra do nosso Deus. Aleluia. Amém. Graças e paz. Bom dia a todos. Você que está em casa, receba nosso abraço.
a gratidão a Deus, nosso Pai que está nos céus, vocês que estão aqui conosco nesta manhã de domingo na EBD, 26 de julho de 2020. Muito bom. Cantamos, nosso Deus é sempre eterno, bondade e fidelidade. Amém? Nós vamos falar nesta manhã um tesouro, ou tesouro de Deus guardado em um vaso de barro. Tesouro de Deus guardado em um vaso de barro. Nós vamos orar e vamos ler a palavra em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Do verso 7 ao verso 15, nós vamos dividir esse estudo em 2 etapas. Um neste domingo e terminando no domingo seguinte. Convido você a estar atento, a vir à igreja, continuar o estudo, assim também como em casa, poder cultuar a Deus através do canal nosso do YouTube. Você entra no canal, se inscreva no canal, fortalecendo o canal, ajuda a divulgar mais a palavra de Deus, tá? Dá o seu like e assim nós vamos divulgando a palavra de Deus. Compartilhe, depois que você ouvir a palavra, ter cantado, compartilhe com amigos seus, parentes, para que eles ouçam a palavra e Deus também fale aos seus corações. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nesta manhã de domingo, que Tu nos deste a graça de acordarmos na Tua presença, contemplar a beleza da chuva que cai sobre a terra, da manhã com o frio que Tu nos deste, para poder adorar e glorificar a Ti também, pelos benefícios que Tu nos fazes por meio da natureza que Tu criaste. De maneira que agora nós nos prostramos diante de Ti, para suplicar que Tu abra, ó Deus, os nossos entendimentos, a fim de entendermos a Tua palavra com clareza e aplicá-la às nossas vidas. Enche-nos do Teu Espírito, da porção da Tua palavra, para que, Senhor Deus, nós temos o que ensinar às pessoas, palavra de Deus. Abra, sim, os nossos entendimentos e entendamos este estudo que Tu has de falar conosco. Use a minha vida como instrumento Teu, para poder o Teu nome ser engrandecido e as nossas vidas edificadas. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia aí, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do 7 ao 15, já lemos o capítulo 2, do 14, o 3, agora estamos no 4, concluí o 4, para que nós enriqueçamos da palavra de Deus através de estudos. Nós estamos fazendo a exposição desta carta. Diz assim a palavra de Deus: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós atua a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo o que é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Tesouro de Deus guardado no vaso de barro. Nesses estudos nós constatamos que o apóstolo Paulo está fazendo defesa da sua pessoa contra os seus acusadores, fazendo defesa do seu ministério. Ele fez isso na primeira carta e a 2ª carta ele gasta parte do tempo escrito fazendo esta defesa desses acusadores, contra aqueles falsos mestres que vieram da Judéia com cartas de recomendações para que pudesse denegrir a imagem do apóstolo Paulo. E Paulo, portanto, se levanta na escrita para poder fazer sua defesa. Eles vieram para poderem atacar o apóstolo nas igrejas da Ásia, por onde o apóstolo ia ensinando e fundando igrejas, e também na Europa. Corinto, uma igreja que estava na Europa,
e é a igreja que neste momento Paulo faz a sua defesa escrita pessoal. Por outro lado, Paulo também assevera que aquelas pessoas estavam com seus corações velados pelo véu sinaítico, aquele véu que Moisés colocou no rosto para que não vissem a glória dele. E quando o Senhor morre, aquele véu do templo é rasgado e há uma nova expectativa, uma nova esperança de vida. Jesus veio, agora ele é o sumo sacerdote. E os judaizantes ainda não tinham entendido isso, entendiam que Jesus Cristo não era suficiente para a salvação, e Paulo afirmava que era porque ele havia entendido. E antes, nós é bom lembrarmos que Paulo era um desses judaizantes que era até inimigo de Cristo, da igreja de Cristo. Eles permaneceram com os seus olhos, os seus corações velados. Mas aquele véu, aquela glória, ela é efêmera, ela era passageira. E eles diziam que aquele Paulo, esse Paulo que anda aí no meio de vocês, que veio lá da Judéia e está ensinando vocês, ele ensina que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Cristo salva. Pode até ser que seja verdade, eles diziam, né? Mais ou menos assim. Eu estou afirmando que é verdade, eu aqui. Mas como estamos fazendo a exposição, mas ele pode até dizer que isso, concordarmos com ele, que é verdade, que esse Cristo que veio, que morreu, que nós entendemos, salva, mas é preciso cumprir a lei, é preciso se circuncidarem. E Paulo, por outro lado, ele fazia a defesa da não circuncisão. Você lendo a carta aos Romanos, você lendo a carta aos Gálatas, ele vai bater enfaticamente, ensinar desta maneira de que não é preciso, Cristo basta. E em Efésios ele vai dizer que nós somos salvos pela graça de Cristo. O apóstolo Pedro também faz essa confirmação. Aqueles judaizantes desfaziam nas mentes dos irmãos na igreja de Corinto todos os ensinamentos que o apóstolo Paulo havia ensinado. Como é que eles faziam isso? De forma sorrateira, trabalhando com os seus falsos ensinos, que o apóstolo Paulo ensina que são falsos ensinos, nas mentes. E nas quais mentes esses ensinos falsos penetram? Naqueles que dão ouvidos. Eu estava lendo o profeta Jeremias e o embate de Jeremias com os outros falsos profetas, que Jeremias não era falso profeta. Mas como era difícil, no meio daquele contexto, aquelas pessoas que não estavam com a vida afinada com Deus, poder entender qual deles estão falando a verdade, ou quais deles estão falando a verdade. Jeremias ou os outros? Jeremias manda uma carta que vocês ficarão aí na Babilônia por 70 anos. Os de Babilônia dizem, olha, esse falso profeta Jeremias está falando que nós vamos ficar aqui 70 anos, por que vocês não punem ele? Mas o que acontecia? A diferença é que Deus entrava em ação, em defesa do verdadeiro profeta. O Ananias morre no capítulo 27, no final, pela palavra que o Senhor havia dado para Jeremias. E as coisas que aconteciam, as palavras de Jeremias, o Senhor fazia acontecer, dos falsos profetas não, mas Deus punia os falsos profetas. Imagine agora, também no período do Novo Testamento, os falsos profetas, eles existiam no começo da igreja, continuam existindo, e os verdadeiros profetas de Deus ensinando a palavra, e eles minando as mentes das pessoas, daqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, como você vai poder discernir? A palavra de Deus diz que os salvos não serão confundidos. E ainda diz, para provar se o Espírito vem de Deus. Paulo está combatendo esses falsos, e a igreja de Corinto está no meio desse bombardeio, e eles sabiam quem era Paulo, o amor que Paulo tinha, e Paulo já havia dado prova disso. Eu não vim aqui para poder desfrutar dos benefícios que vocês têm para me dar, das gorduras de vocês, ovelhas, mas sim para poder ensiná-los, eu dar do meu melhor para você, porque cabe aos pais entesourarem para os filhos e não os filhos para os pais. Paulo dá esses ensinamentos àquelas pessoas. Então, por sua vez, Paulo atesta que o ministério que ele recebeu não foi pelo mérito pessoal, mas sim pela misericórdia de Deus. Fala isso no verso 1 desta carta. Todavia, por misericórdia. Por essa razão é que Paulo afirmava com toda a nitidez, ele não desfalecia, porque ele sabia de quem ele havia recebido o ministério, e aquele ministério que ele estava ensinando. Ele tinha convicção plena do seu chamado. Todos nós precisamos ter convicção do chamado, porque estamos aqui, do seu propósito.
aqui do que Deus tem para você. E quando você tem essa convicção, você tem esse propósito, os seus ouvidos estarão abertos para o que o Senhor tem para lhe dizer. Seja no momento do encorajamento, no momento da admoestação, você está com o coração pronto para receber esta palavra de Deus. E Deus vai lhe corrigir em momentos usando os seus líderes espirituais, seus pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus enche do seu espírito para poder falar, encorajar na hora que tiver de encorajar e admoestar na hora que tiver de admoestar. É assim que nós vamos aprendendo. Então é preciso ter convicção. Se você ter convicção, você é uma mulher de Deus, você vai receber essa palavra de bom grado, de bom coração. E Paulo está ensinando isso. E aqueles falsos mestres se comportavam daquela maneira, porque o apóstolo ensina aqui no verso 4 que o Deus deste século cegou os entendimentos deles. Os entendimentos deles estavam cegados, ou seja, velados para entender a revelação, a luz da palavra de Deus em suas vidas. Todos aqueles que estão cegos pelos seus entendimentos, você pode falar, eles não vão dar ouvidos, ou sempre eles vêm com algumas desculpas. E no meio dessa desculpa eles colocam a religião. E nós, quando vamos ensinar, pelo menos isso Deus tem me dado e ensinado a vocês, nós ensinamos sobre Cristo, viver Cristo, a glória de Cristo. A religião é consequência da sua vida para com Cristo, a verdadeira religião. Tiago até ensina qual é ela. Então Paulo, por fim, declara que Deus é quem tira este homem da escuridão. Quando ele chega no verso 6 dessa carta, quem é que tira? Quem faz resplandecer a luz de Cristo na face do servo dele, no coração do servo dele, é o Senhor Deus, revelando nele a imagem de Cristo, a glória de Cristo. Então todos aqueles que são cegos, como já ensinei aqui, usando esta palavra de Paulo no capítulo 4 de Coríntios, é o Senhor Jesus, quem esclarece. Quando o Senhor Jesus vem com o seu brilho, a cegueira espiritual vai embora, porque as trevas são dissipadas. Luz chegou, trevas vão embora, porque a luz é mais forte do que as trevas. E para completar aquelas perseguições contra o apóstolo Paulo, que aqueles falsos mestres faziam, eles afirmavam que Paulo não era de Deus. Preste bem atenção, esse rapaz aí que vem falar do amor de Jesus, de Deus, ensinar o evangelho, que ele diz, o meu evangelho, esse rapaz por onde passa é perseguido, ele é preso, ele apanha. Uma pessoa assim, pode ser de Deus, sofre tanto. Quantos de nós, em alguns momentos, não cometemos esse pecado quando um dos nossos irmãos passa por uma tribulação, atrás de outra tribulação, e podemos correr o risco de dizer, é por causa de pecado. Isso não pode ser outra coisa no pecado. Não podemos analisar ou entender de que é Deus trabalhando ali naquele vaso para que ele revele o que o Senhor tem dentro dele, a forma como Deus trabalha. Os amigos de Jó também fizeram essa acusação a Jó. E o Senhor aqui usa Paulo de uma maneira especial, que somente, digamos assim, Paulo e Deus podiam entender naquele momento. E as igrejas então recebem esse tipo de informação dos falsos mestres, dizendo que aquele ali não era homem de Deus. Como que ele pode ser alguém que é de Deus ou que serve a Deus, se ele é um desses que sai por aí pregando o nome de Jesus e apanhando? Nem o povo da pátria dele ouve ele. Então, eu creio que vocês devem dar ouvidos a nós e não a esse aí. Era o contrário, né? Paulo dizia que eles eram falsos mestres, possivelmente eles diziam que o falso mestre era Paulo porque eles queriam que prevalecesse os seus ensinamentos. Assim, Paulo, em sua defesa, ele ratifica tais sofrimentos. Ele mesmo vai ratificar. E ele faz uma série de relatos. Quando ele chega na primeira carta, ele diz que 4, de 9 ao 13 da primeira carta, ele faz uma descrição sobre os seus sofrimentos. Nesta carta aqui mesmo, nesse texto, 4, de 8 a 10, no capítulo 6, de 4 a 20, no 11, de 23 a 29 e do 12, de 7 a 9. São relatos que Paulo faz acerca dos seus sofrimentos. Mas uma coisa havia em Paulo, diferentemente de tantos outros. Ele ensinou a igreja, ou as igrejas, através da carta aos Tessalonicenses, que se deve dar graças a Deus por tudo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. De tanta convicção que ele tinha. Ao invés de ele reclamar até das perseguições, do que é que eles faziam com ele, ele fazia o quê? Ele era um homem de gratidão, com ações de graças ele dava a Deus. E para confirmar a sua fé, a sua segurança na pessoa de Cristo, ele diz aos filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
E a paz de Deus ele diz até nesse mesmo capítulo de Filipenses, que a paz de Deus excede todo o entendimento do ser humano, mesmo em meio à perseguição, à tribulação. E ele está falando isso em um momento que ele estava preso. Ele tinha o quê? A paz de Deus sobre a sua vida. E nós, portanto, devemos aprender assim. Você passa por prova, passa por lutas, passa por perseguições, passe dando glória a Deus, graças a Deus, com ações de graças. Isso você vai ver a diferença que fará na sua vida para todo sempre. Portanto, Paulo nos ensina aqui porque é que ele sofria tanto e perseverava nesse caminho. Quando eu digo caminho aqui é Jesus, né? O caminho, C maiúsculo. Por que ele perseverava nesse caminho? Ele vai afirmar as suas perseguições, mas ele diz por que ele persevera. Então, algo incompreensível para quem não é nascido de novo. Pessoa que não é nascida. Esses falsos profetas, eles eram judaizantes, conhecedores das Escrituras do Velho Testamento, mas não eram nascidos de novo. Exemplo de Nicodemos, que ele teve que ter uma experiência com Jesus Cristo para poder nascer de novo, assim como todos nós. Então, o que Paulo passa e que muitos cristãos têm passado ao redor do mundo ao longo dos séculos é incompreensível para quem não é nascido de novo ou para aqueles que se dizem crentes, mas são carnais. O primeiro ensino que Paulo nos ensina aqui, passa para nós: Deus guarda o seu tesouro aqui na terra em um vaso de barro. Veja o verso 7, acompanhe aí comigo a leitura. Você que está em casa, fique com sua Bíblia aberta, acompanhe o ensino, o estudo, a palavra de Deus, juntamente com sua família. Diz aí o verso 7 do capítulo 4, de 2 Coríntios. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Preste bem atenção, que Paulo reconhece que ele é um vaso feito de barro. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Ele é um vaso feito por Deus de barro. Mas só que dentro desse vaso de barro, Melry, está um grande tesouro, guardado um grande tesouro. Este vaso de barro, vamos dizer assim, é um cofre que guarda um tesouro valiosíssimo. E não é tesouro qualquer. É um tesouro que Deus que guardou. E que tesouro será esse? Ele diz aqui, temos porém. Quando ele diz temos porém, ele faz menção ao que ele diz no verso anterior. E nesse verso anterior, explicita que tesouro é esse. Ele vai dizer, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Esse tesouro está guardado dentro do coração, que está dentro do vaso de barro, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Esse é o tesouro, irmão José, o conhecimento da glória de Deus. E ele diz que é a imagem de Cristo. E esta imagem de Cristo está onde? Guardada dentro deste vaso de barro. E ele reconhece, eu sou um vaso de barro. Ó vocês que estão falando acerca da minha pessoa, dos meus ensinos, à igreja de Corinto, ó igreja de Corinto, eu sou o vaso de barro. Verdadeiramente. Eu não sou um super apóstolo. Eu não sou um super, aqui hoje é um termo moderno, um super homem. Eu sou o quê? Um vaso de barro. Agora, um tesouro valioso está dentro de mim. E Paulo relata isso, como eu disse no capítulo 6. Tesouro tão precioso assim, Deus não poderia guardar em um vaso que sobressaísse ao tesouro. Poderia? Imagine assim, o senhor tem na sua casa uma grande joia, valiosíssima, brilhosa, aquela coisa assim que é desejada aos olhos daqueles que gostam de joia. Mas você pega essa joia e coloca dentro de uma caixa, que ela é repleta de outras joias, bem mais valiosas do que a joia que está dentro da sua caixinha. Quando você mostra a alguém que ama joias, ele vai abrir essa caixa, e quando abrir, não vai fazer aquela surpresa, oh, que joia linda. Por quê? Porque a caixa está repleta de outras joias bem mais valiosas, e aquela possivelmente ele desprezará. Como é que Deus poderia guardar a sua joia em um vaso assim tão mais valioso do que a joia que ele guardou dentro de nós? E Paulo falou, não, tem que ser dentro de um vaso de barro. E eu confirmo a você, igreja de Corinto, que eu sou esse vaso de barro, pronto para ser quebrado pelo oleiro. Ele vai ter que me quebrar todinho, me esmiuçar, me triturar,
para que a joia valiosa dentro de mim seja revelada ao mundo. E esta joia é a imagem de Cristo. E o mundo precisa ver a imagem de Cristo em mim, no vaso de barro. E ele, oleiro, certamente ele vai fazer o que ele quiser dentro de mim. Por quê? Porque o jarro, o vaso de barro, não pode sobressair ao tesouro de Deus. Está entendendo? Tanto, claro que Paulo, como qualquer um de nós, ele não gostaria de passar por sofrimentos, nem nós gostaríamos. Quem gosta de passar por sofrimento, irmãos? Quem gosta de está passando? Quem gosta de passar pelo que o apóstolo está passando? Quem gostaria, irmãos? Quem gostaria de passar por esses sofrimentos que o apóstolo Paulo passou? Nem ele. Tanto é que ele chega assim para o Senhor e diz assim no capítulo 12 desta carta, para que ele tirasse o espinho que estava na carne. Mas que o Senhor não tiraria, que a graça bastava. Ele então vai dizer assim que ele falou que a graça de Deus bastava na vida dele, ele glorifica a Deus. E ele, portanto, diz assim para Deus, quando ele vai dizer assim que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele, quebra ele. E ele fala, tudo bem, o Senhor não quer, a graça basta, então o seu poder vai aperfeiçoar na minha fraqueza. O vaso precisa ser quebrado para que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza desse vaso. Logo, Paulo reconhece que era preciso sim ser quebrado pelo inteiro. Caso contrário, a glória de Deus seria menor do que a glória dele. Em alguns momentos nós não vamos entender por que nós passamos por certas situações. Mas se nós estivermos no altar, o Senhor nos fará entender em algum momento. Então esse vaso quebrado se manifesta a excelência do poder de Deus e não a nossa. Entende? Quem é que tem que manifestar? O apóstolo Paulo diz, para que a excelência do poder de Deus seja manifestada e não a nossa. Por isso que tem que quebrar. A abelha, o senhor que trabalha com apicultura, ela guarda o tesouro dela onde, irmãos? Vamos botar aqui o nome de uma caixinha, um material frágil. Lá dentro tem um grande tesouro, que é o mel, que é a cera, que é o própolis. Mas para o apicultor poder extrair o tesouro que está dentro do favo, eu estou falando aqui de forma artesanal, ele vai ter que esmagar o favo. Esmagar. Até que o mel saia. Né? E ele extrai o mel, depois ainda tem a cera, ele coloca no fogo para a cera derreter. O que é valioso não é a matéria que a abelha faz para guardar o tesouro, mas é o tesouro. O que interessa não é a casca onde está guardado o tesouro, mas o tesouro. O que Paulo está ensinando aqui, o que interessa não é essa casca, porque é um tabernáculo que será desfeito, mas o que interessa a vocês, a igreja, é o que está aqui dentro, é o que o Senhor colocou aqui dentro, é o que eu vou passar para vocês, é o que eu tenho para passar para vocês, e vocês vão aprender, e em nós haja a manifestação da glória de Cristo. Por isso que o Senhor está me moendo, por isso que o Senhor está me quebrando, por isso que eles fazem isso comigo, essas pessoas estão fazendo, porque é permissão da parte do Senhor, e eu entendi que eu sou um vaso, e eu preciso ser quebrado. Todo o conhecimento de Deus guardado dentro de Paulo iria ser revelado ao mundo à medida que ele fosse sendo triturado. Triturar é esmagar mesmo, deixar bem moído. Por essa causa é que Paulo passava por todos os sofrimentos, como ele descreve a seguir. Segundo o ensino que ele nos passa aqui, Deus quebra
o seu vaso e revela a sua glória. Veja comigo os versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deus quebra o seu vaso e revela a sua glória. Esse vaso, certo, ele foi feito por Deus. E Paulo reconhece que ele foi feito por Deus, e antes de ele ser feito por Deus, ele escrevendo a Timóteo, Deus já sabia e já havia escolhido ele para que ele fosse esse vaso que ele foi. Deus fez aquele vaso e colocou dentro dele um coração fiel àquilo que ele fazia. Antes de servir ao Senhor, ele era fiel ao que ele fazia. E o Senhor o chamou, esse eu quero, e foi fiel a Jesus até seu último momento aqui na terra. Ele sabia que Deus havia escolhido ele antes de ser formado na madre da sua mãe. Ele foi um vaso feito por Deus para guardar um grande tesouro e ser moído até que o tesouro brilhasse em sua vida. Mas Jesus avisou isso a Paulo quando Ananias foi lá orar por ele. E antes de Ananias chegar, porque Ananias estava relutando contra Jesus para não ir abençoar o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus diz assim para Ananias, lá em Atos 9, 15, 16, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. O Senhor Jesus ratifica, é um vaso escolhido. Eu escolhi, Ananias. E nem você pode impedir de derramar bênção sobre aquele que eu escolhi. Eu quero que você vai. E Ananias foi, e ele ser escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos príncipes de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias dá essa mensagem para Paulo. Você é um vaso escolhido, mas saiba de uma coisa, o Senhor vai fazer você padecer por causa do nome dele. Ou seja, você é um vaso, como ele disse aqui, Jesus que disse, e vai lhe quebrar todinho, para que ele não pudesse se exaltar. Desta maneira, Paulo relata à igreja de Corinto e também a nós nos dias de hoje, como Deus quebrou o seu vaso e revelou ao mundo o seu grande tesouro. Para isso, o Senhor usou pessoas contrárias à palavra de Deus, os falsos mestres, que Paulo aqui estava refutando, e tantos outros, judeus, romanos e gregos, para poder quebrar esse vaso. E ainda dá graças a Deus. Primeiro, Paulo relata que ele sofreu fortes tribulações. Ele diz aqui, em tudo somos atribulados. Ele sofreu fortes tribulações. Ninguém está dizendo, outros não precisam dizer isso, ele mesmo reconhece, eu reconheço que eu sofri essas tribulações. E ele vai fazendo a sua defesa para poder provar que ele é de Deus, que Jesus usa ele, que ele está falando em nome de Cristo. E a vida dele é isso. Então eu sofri tribulações, somos atribulados. As tribulações, amados, faziam parte da vida de Paulo. Depois que ele foi convertido por Jesus, as tribulações faziam parte da vida dele. Ele não tinha sossego, hora nenhuma. Por onde passava Paulo, tinha alguém perseguindo Paulo. Por onde Paulo passava, tinha alguém no seu encalço. Porém, ele afirma que, apesar das tribulações, ele diz aqui no capítulo 4, verso 8, somos atribulados, mas não somos angustiados. A angústia não toma conta do meu coração. A angústia não faz parte da minha vida nesta missão. Ou seja, ele diz assim, eu não me desespero. Eu permaneço firme no que estou fazendo. Eu permaneço firme olhando para Cristo. Eu permaneço firme porque eu sou de Cristo. Eu permaneço firme na missão que o Senhor me deu. Eu avanço nessa missão, mas eu avanço de cabeça erguida, moído, passando por tribulações, mas eu ando de cabeça erguida porque eu ando de consciência limpa, fazendo exatamente o que o Cristo me mandou. E é claro que cada vez que ele avançava para uma missão, ele tinha que se preparar no seu interior, no seu emocional, para a próxima perseguição, para a próxima tribulação. Uma tribulação atrás da outra.
Então ele ia, ele vinha, ele ia, ele vinha, e em algum momento tinha alguém com martelo para poder quebrar o vaso. Ia bater naquele vaso, ia quebrar o vaso. Mas ele diz assim a Timóteo: olha, Timóteo, eu tenho convicção do que Deus me chamou, porque eu sei quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Ele é poderoso para guardar esse tesouro que Ele colocou dentro aqui até o dia final. Eu vou até o final da minha vida. Quando ele foi decapitado em Roma pelo imperador Nero, ele estava com o tesouro guardado, mas também revelado ao mundo, para a glória de Deus. Paulo tinha convicção de que foi chamado para anunciar ao mundo gentílico este tesouro, esse brilho do Senhor Jesus, a luz de Jesus, que Jesus aboliu a morte. Tesouro que aboliu a morte, para o louvor da glória dele. Por isso, podemos entender como se Paulo diz isso para Timóteo, lá em 2 Timóteo 1, 10, 11, quando diz assim: fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Você sabe o que é isso? É você saber, ter certeza daquilo que Deus lhe deu para fazer. Ainda que os judeus não entendam, os judaizantes não entendam, ainda que os gentios não entendam, mas eu fui constituído por Cristo para apóstolo, mensageiro, para doutor, ensinar dos gentios, para pregador. Eu e você precisamos ter essa convicção daquilo que Deus nos deu. Nada vai nos separar dele quando nós temos essa convicção. Nós vamos caminhar juntos, firmes, olhando para cima, de cabeça erguida, no tempo de perseguição, no tempo de tribulação e no tempo de paz. Nós não podemos ser vacilantes. No tempo que está tudo bem, relaxa, deixa de buscar o Senhor, de buscar o avivamento. No tempo da perseguição também deixa, porque não aguenta. E quem é de Cristo não passa por perseguição, quem é de Cristo não passa por tribulação. A palavra de Deus não está ensinando isso, não. Tá bem? A palavra ensina o contrário. Então, as tribulações não poderiam gerar angústias ao ponto de desistir de revelar ao mundo o tesouro de Deus na vida de Paulo. E nem na minha e nem na sua vida. As tribulações eram uma ferramenta de Deus para quebrar o seu vaso. Paulo então pode dizer assim: eu entendi. Logo, igreja, eu sou de Deus. Eu entendi que eu sou um vaso. Jesus mesmo me revelou isso. Eu entendi que eu sou um vaso, vou ser quebrado. Eu sou de Deus. Tá bem? Aqueles que andam dizendo aí que eu não sou de Deus, pela minha maneira de viver, a minha fé demonstrada a vocês, eu sou de Deus. Pelo amor que eu tenho por vocês, vejam se eu sou ou não sou de Deus. E ele continua a sua defesa, dizendo assim, que ele viveu em perplexidade. No verso 8 ainda ele diz assim: perplexos, mas não desanimados. Algumas situações pegavam Paulo de surpresa, ao ponto de ele e seus cooperadores ficarem perplexos, ou seja, atônitos, meio que tontos. Assim, nós ficamos perplexos com a situação. Por quê? Algumas situações que nos pegam de surpresa. Claro que Paulo não esperava que muitas coisas acontecessem. Chegar ao ponto de ele ficar perplexo, desorientado, pois as situações, em alguns momentos, eram tão graves que jamais ele esperaria que aquilo iria acontecer. Logo no começo da igreja na Europa, ele passa por uma situação difícil na cidade de Filipos, quando ele expulsa aquele demônio daquela menina, e em praça pública apanha, vai para o cárcere. Meia-noite ele cantando com seu amigo Silas, o Senhor entra em uma ação sobrenatural, faz um terremoto, as celas se abrem, o carcereiro quer se matar, e ele diz: estamos todos aqui, e Jesus Cristo usa, e o carcereiro em sua casa se converte, ele batiza. Algo assim de perplexidade. Ele não poderia esperar que aquilo jamais iria acontecer naquele lugar. Nós podemos ficar perplexos, atônitos, porém ele diz aqui no verso 8, não desanimados. A perplexidade não vai nos desanimar, prosseguiremos. Os açoites não nos impedirão de continuarmos a missão, não nos impedirão de apresentar ao mundo a pessoa de Jesus. E quer dizer que os açoites não eram açoites de alguém que está maciando o lombo do outro. É alguém que quer ver a miséria do outro, doer, chicotear, ao ponto, se possível for, até
de morrer de tanta dor daquele momento. O seu corpo, marcas. Quando ele diz assim, eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus, marcas nítidas, verídicas. Mas elas não impedirão de ele guardar o tesouro que o Senhor confiou a ele. Então há momentos, irmãos e irmãs, que Deus pode nos quebrar todinhos para que o tesouro dele guardado em nós brilhe. Quantos crentes, homens e mulheres de Deus, com esse tesouro valioso, estão com vidas boas, irmão Sérgio, tranquilas, e os tesouros lá dentro bem escondidos e apagados, porque eles não querem revelar ao mundo, porque não querem abrir mão dos seus confortos. É preciso então o Senhor vir com toda a sua ação, a sua graça, o seu amor, e quebrar aquele vaso, moer. Alguns precisam sair do conforto, perder aquilo que lhe proporciona o conforto, perder bens, maridos, mulheres, como Lutero canta em Castelo Forte. Para quê? Para poder brilhar, porque o que interessa não é o seu conforto, o que interessa não é o seu bem-estar, o que interessa é que o tesouro que o Senhor guardou seja revelado a pessoas. Quantos? E Paulo, ele não teve essa folga, mas brilhou. Ali, em meio àquele tormento, nós não devemos, amados, em momento algum das nossas vidas, quando o Senhor vier nos quebrar, desanimar, pois sabemos que o Pai das luzes está iluminando o nosso caminho. E que em momentos das nossas vidas, difícil de entender, mas Senhor, eu sou teu servo, mas Senhor, eu sou tua serva, por que eu estou passando por isso? Ele está falando, olha, o tesouro que está aí dentro precisa brilhar. E só vai brilhar você todo quebrado e perseverando, para que outros vejam que eu estou em você. A imagem do meu Cristo está em você. Esse tesouro precisa brilhar nosso caminho, nos conduzindo para onde Ele nos levar, para através das nossas vidas, outras vidas também poderem abraçar esse tesouro. Quantas vidas estão aí sem conhecer esse tesouro e até muitas vezes sedentas? No entanto, quem tem o tesouro escondeu. Aí eu pergunto, é preciso que o Senhor venha e lhe quebre todinho, para que você revele a quem que Ele quer que você revele o tesouro? Nem que para isso, amados, vou dizer uma coisa para você, o Senhor nos fará revelar esse tesouro, nem que para isso abracemos os sofrimentos. Ninguém quer passar por sofrimento, mas em alguns momentos o Senhor mesmo nos levará a eles para que outros vejam Jesus em você. E quando o Senhor levar você a algum tipo de sofrimento, ajoelhe-se e fala, Senhor, eu sou um vaso, estou aqui. Porque Ele mesmo lhe dará a forma de você se escapar desse sofrimento, mas permaneça firme. Paulo também afirma, terceiro lugar aqui, que passou por fortes tribulações, fortes perseguições. Verso 9 ele diz, perseguidos, mas não desamparados. Verso 9. As perseguições faziam parte da rotina dele, como ele mesmo relata a Timóteo. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 3, 10 e 11, ele diz assim, tu tens seguido as minhas perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Ele sofreu perseguições por onde ele passava. E ele aqui encorajando o seu filho na fé, Timóteo, você tem acompanhado, você viu. Você está sabendo que eu estou preso, não te vergonhes de mim. Ele está dizendo, avance, continue, não pare. Eu vou ser derramado em libação, mas não pare, avance. Perseguições venham, perseguições vêm sobre as nossas vidas. Mas aquele que quer viver em Cristo, sofrerá perseguições. Não era fácil a vida desse vaso no transporte desse tesouro de Deus. Não era fácil. Sabe, você que é um bom leitor da Bíblia, que lê os evangelhos, que lê essas cartas pastorais, essas cartas gerais,
lendo, e o estilo de vida que Deus nos proporciona na nossa nação. E o que tão pouco nós fazemos para que este tesouro seja revelado, lendo as páginas das Escrituras Sagradas, genuinamente, faz nos sentir envergonhados. De tão pouco que fazemos. Quantas pessoas passam por nós durante um dia, e eu pergunto, dessas tantas que passam, nós somos capazes de dizer: você tem um tempinho para eu lhe falar de algo que está dentro de mim? O tesouro. Uma vida que nós temos. E olhando o que esse homem de Deus passou, esses homens de Deus passaram, e como eles se esforçavam, mesmo em meio a esses momentos de perseguições, de tribulações, mas eles não paravam de falar de Jesus, do amor de Jesus. A vida deles manifestava Jesus. A pessoa, amados, ser perseguido o tempo todo, é claro que pode chegar a algum momento e dizer assim: mas o que é que eu estou fazendo aqui? Você é um crente, digamos que você é um desses vasos escolhidos, que tem passado uma perseguição atrás da outra, uma tribulação atrás da outra, e não lhe dá folga. O que é que eu estou fazendo aqui? Depois que eu passei para servir Jesus, a minha vida piorou. Quantas pessoas nos dizem isso? Eu sou perseguido, perdi bens materiais, alguns até perdem as famílias, porque não entendem. Amigos viraram as costas para mim, uma enfermidade atrás da outra enfermidade. Eu vou parar, eu vou desistir, para que eu vou seguir Jesus? O que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? É como o apóstolo dizia assim, ele poderia parar e dizer assim: tanta perseguição que eu faço, eu amo Jesus, eu tenho dado prova do meu amor por Jesus, pelo que tenho passado na minha vida, abri mão de tudo, por amor a Jesus, e estou nessa vida de perseguição, de açoites, de prisões. Ele poderia dizer assim: eu não quero mais Jesus. Mas eu sei em quem tenho crido, disse ele, e vou até o fim. E ainda encorajava os outros a irem até o fim, porque ele sabia o tesouro que tinha dentro dele, que vaso que ele era e o que Deus deu para ele fazer. Sabe de uma coisa, amados? Os perseguidores, eles chegam nas nossas vidas. Todo aquele que serve ao Senhor Jesus, em algum momento passa por perseguição. Alguns são persistentes. Eles criam raiva de você, se ojeriza a sua pessoa. E eles parecem que têm prazer em querer lhe destruir, lhe envergonhar. E muitos deles até estão dentro das igrejas mesmo. Não perdem a oportunidade para poder lhe dar uma chicotada, querer fazer você passar vergonha em público. Isso é o nosso contexto. Tem desses. Se eu for chamada para fazer uma missão do Senhor, se levantam os perseguidores. Eles não dão folga. Porém, Deus quer dizer para você: sempre tem os seus mensageiros para nos amparar. Paulo disse: perseguidos, mas não desamparados. Deus nunca vai lhe deixar só. Em algum momento você pode até choramingar pelos cantos: mas Deus, o Senhor está me abandonando, está me deixando só. Em alguns momentos já orei assim: Senhor. E no outro dia Deus mandar alguém de um outro lugar me ligar, falar comigo algo, me amparar. Deus nunca lhe deixará só. Paulo diz assim: eu sou perseguido, mas eu não sou desamparado. Deus colocou para me amparar Tíquico, Epafrodito, Tito, Filemon, Timóteo, Onésimo, Lucas, o médico amado. Todos me abandonaram, mas só Lucas está comigo. Sempre o Senhor tinha alguém. Silas, que é o Silvano, tinha alguém amparando Paulo, humano. O Senhor nunca me desamparou. Vocês podem me perseguir o quanto vocês quiserem, mas o Senhor nunca me desamparou, e eu vou prosseguir. Você nunca está só. O Senhor já disse lá no Velho Testamento e confirma no Novo, em Hebreus: jamais te deixarei, jamais te desampararei. Não tem por que lamentar. Você é um vaso, põe isso na sua cabeça.
E quando Deus quiser lhe quebrar, Ele vai lhe quebrar todinho. E deixa Deus quebrar mesmo. Sabe por quê? Porque o tesouro que está dentro de você é muito precioso. Você não pode querer só para você. Se você está vivendo a vida boa e não está deixando esse tesouro iluminar, espere de Deus algum momento esse vaso ser quebrado. Alguém vai vir com um martelo e quebrar esse pote. Lembra da brincadeira do quebra-pote? Lembra? O que é que tem dentro daquele pote lá em cima? Que é a cabra cega, não é? Que fica, quebra, a criançada cai tudo em cima. Já fez muito isso, né? Cai tudo em cima. Tem que quebrar. E Paulo tem essa convicção. Saiba de uma coisa, amados. Deus sempre ampara os seus. E quando alguém vier, Deus permitir alguém vier para lhe perseguir no seu encalço, vai doer o seu calo. Dá uma paradinha e pergunte, será que não é Deus me quebrando todinho e usando esse bendito aí? Por isso que o Senhor vai dizer, ore pelos que lhes perseguem. Aqueles que perseguiam Paulo, eles achavam que estavam fazendo um grande mal a Paulo, estavam. Mas estavam fazendo um grande benefício para o Evangelho de Cristo. Quanto mais eles quebravam Paulo, mais a glória de Deus era manifestada, mais eles se convertiam, mais discípulos ele fazia e mais discípulos saiu pelo mundo anunciando o Evangelho do Senhor. Então, se for para a igreja de Jesus, viver no conforto, escondendo o tesouro, que venha a perseguição, para que o tesouro seja espalhado na face da terra. Porque o que está dentro é mais precioso e quando nós chegarmos no céu, nós iremos descansar para o louvor da glória do Senhor. É doído dizer isso, até eu, porque quem quer passar por tipo de perseguição? Mas o que importa é o que está aqui dentro e não é o que está por fora. Sabe? O Senhor quebrou Paulo. E tem crentes, irmãos, que tem que passar a vida inteira assim mesmo. Porque se der uma folguinha, começa a se exaltar. É a perdição dele. Então ele vivendo o tempo todo perseguido ali, moído, espremido. Ele vai ficar o tempo todo mais no altar do Senhor. E quanto mais ele está no altar do Senhor, mais ele está cheio do Espírito de Deus. Mais ele brilha, mais ele revela a glória de Deus ao mundo, ali espremido. E se der uma folga, daqui a pouco começa a se exaltar, tudo se perde. Paulo foi um crente, amados, que viveu por muitas perseguições. E ele viu o que Deus revelou para ele no terceiro céu, lugar que crente nenhum foi. E lá Deus disse para ele palavras inefáveis, revelou para ele a glória, ele viu. E para que ele não se exaltasse, ele diz, o Senhor mandou um mensageiro de Satanás me esbofetear, para que não houvesse em mim exaltação pessoal, para que o tesouro não ficasse apagado dentro de mim e eu brilhasse mais. Então, assim como Deus mostrou a ele a glória, imediatamente veio um perseguidor, um mensageiro de Satanás, para deixar ele no lugar dele. A exaltação precisa ser de Cristo e não nossa. Paulo foi ao terceiro céu. Já pensou, se ele não recebesse o mensageiro de Satanás, Deus o mandou, ele poderia se gloriar. Em algum momento ele fala, fui tolo em gloriar-me, mas ele estava fazendo defesa do seu evangelho, do seu ministério. Porque ele estava se gloriando para poder os outros entenderem. Eu poderia aqui me exaltar mais do que vocês, mas olha o que Deus mandou para mim, um mensageiro de Satanás. Me colocou no meu lugar. Tem crente que precisa viver assim a vida inteira. Ver essa glória poderia subir para a cabeça dele, se achar superior aos outros. Tem gente que se acha superior ao outro. Tem o dom A, B, C, já se acha que é o tal. O dom é de Deus. Ele dá para quem Ele quer, para a edificação da igreja dele. Portanto, fique em paz nas perseguições, pois Deus jamais deixará você. Amém? E se você é um vaso quebrado, glorifique a Deus. E quantas vezes nós não cantamos aquele hino? Quero ser, Senhor, o quê? Um vaso novo, quebra a minha vida e faz-a de novo. Canta, muitos cantam, nem sabem o que estão cantando. Veja essa situação de Paulo. Como Deus o quebrou.
vaso como Deus quebrou. Foi como? Chicote, perseguição, prisão, naufrágio, nudez, sem ter onde morar, sem ter onde comer, inimigos por todos os lados, o vaso quebrado. Mas ele entendeu que precisava quebrá-lo para o tesouro ser revelado. Aí eu pergunto, você que canta, quebra a mim e faz em mim de novo. Está disposto a passar por isso? Ou quer ver a glória sem ser quebrado? Se você quer manifestar a glória de Deus e falar assim, Senhor, tudo bem, estou aqui. Então quando Ele quebrar, deixa quebrar. Paulo diz, fui abatido. Quarto lugar. Abatidos, mas não destruídos. Está aí. Abatidos, mas não destruídos. Verso 9. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos. Fui humilhado, fui derrubado pelos tropeções. Pessoas que se levantaram para fazer eu tropeçar. Me levaram à lona. Não tem aqueles caras que lutam boxe agora? UFC, a moda. Pá, lona. Fui à lona. Fiquei perplexo. Algum momento eu não vi o que estava acontecendo. Agora eu digo para vocês. Não fomos destruídos. Não fui destruído. Vem a perseguição, vem o abatimento, mas não tem poder de me destruir. Jesus nos dá essa garantia. Não tem mais ao homem que tem o poder de matar o seu corpo, mas não tem poder de lhe levar para o inferno. Tem mais aquele que tem o poder de matar o corpo e ainda levar a alma para o inferno. Me levaram à lona, mas não me destruíram. Ele estava dizendo, permaneci vivo, cheio de disposição para avançar. E se você ler a palavra em Atos dos Apóstolos, você vai ver um momento desse, que Paulo e Barnabé chegam em Listra. E ali ele cura um homem paralítico de nascença. As pessoas começaram a dizer que ele era uns deuses, Júpiter e Mercúrio. E em seguida, vem alguém e os apedrejam. Ao ponto de deixá-los lá como mortos. Arrastaram e deixaram lá como mortos. Isso depois de um grande feito. Isso depois de que eles oraram, curaram o homem e vieram a exaltação deles. E o Senhor falou, pera lá. Os homens foram lá, apedrejaram. Abateram eles. Ou abateram-nos. Deixaram como mortos. Mas eles não ficaram destruídos. A palavra de Deus diz que eles se levantaram no dia seguinte e foram caminhar para outra região, levar a palavra de Deus. Em alguns momentos vêm as perseguições, mas vem a destruir as pessoas para querer nos destruir, mas o Senhor não destrói. É Deus quebrando o vaso para o louvor e glória de Jesus. Então deixa eu falar aqui uma coisa para você. Querido vaso, está me ouvindo, aqui em casa. Em algum momento, algo pode lhe abater, ou alguém pode querer ou tentar lhe abater. Isso pode acontecer. Contudo, eu quero dizer para você, com toda tranquilidade, levante a sua cabeça. Não desanime. Lembre do tesouro que está dentro de você. Lembre quem é este tesouro. E lembre quem guardou esse tesouro dentro de você. E que você é o vaso. E que em algum momento, quem fez você, quem guardou esse tesouro e quem é esse tesouro vai precisar lhe quebrar. Eu vou lhe dizer mais. Aceite que a mão dele lhe quebre. Vai doer. Você pode até espernear.
Nós podemos espernear. Vai doer, mas aceite. Glorifique e fala: Senhor, só faça brilhar o tesouro que o Senhor guardou dentro de mim. Só faça brilhar. Sabe? Levante a cabeça, não desanime, reanime seu coração e siga em frente. Siga em direção a Cristo, porque você não está destruído. Pode estar abatido, mas não está destruído. A enfermidade pode vir querer lhe abater, deixar você na cama, sem forças, gastar até o que não tem, como aquela mulher hemorrágica. Precisar da ajuda de pessoas, que para algumas pessoas você depender de alguém para lhe levar no banheiro, depender de alguém com um carro para lhe levar no médico, depender de alguém para poder lhe emprestar o dinheiro para você pagar uma conta que você não tem, é humilhante. Pode ser uma forma de abatimento, que se abate porque ainda tem certo orgulho, mas eu vou dizer uma coisa para você: você não está destruído. Levanta a cabeça e deixa Deus trabalhar a forma dele. O que mais importa é o que ele guardou dentro de você, e o que ele guardou dentro de você precisa brilhar. Portanto, eu quero dizer a você: saia do seu conforto, você que está no conforto vivendo a vida boa. Saia do seu conforto e faça brilhar o tesouro. Não deixa vir a mão do oleiro quebrar o vaso para brilhar, não. E você que está todo quebrado, persevere, que você é um vaso escolhido por Ele, para Ele fazer o tesouro brilhar da forma dele. Não lamente, não murmure, não reclame, mas glorifique. As pedras vêm, amados, para nos quebrar. Lembra de Paulo e Barnabé? Oraram, o homem curou, as pedras vieram. Quebraram eles, quebraram aqueles vasos, abateram, mas não ficaram destruídos. Todavia, quero dizer, lembre-se do tesouro que você está guardando dentro de você, para você revelar ao mundo quem é este tesouro. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Domingo nós continuaremos a segunda parte desse sermão. Eu quero convidar você agora a refletir, a ler esse texto. É um estudo, eu disse desde o começo que são textos difíceis de serem entendidos, que é preciso prestar bem atenção, ver, rever, até aprender. E quando você aprende, você começa a ensinar, olha o tesouro brilhando. Mas é preciso investir tempo em sentar, em ouvir, ouça as outras mensagens, vá ouvindo e deixa Deus falar com você, essa carta aflorar dentro de você, esse ensinamento que o apóstolo Paulo está passando para nós aflorar, para você poder falar com tranquilidade. À medida que você vai falando, o tesouro vai brilhando. Não espere vir a mão do oleiro lhe quebrar todinho, não, para isso. Colocar, quem sabe, em uma situação difícil para você ter tempo de ler a palavra de Deus. Não espere. Leia a palavra de Deus agora, enquanto está cheio de saúde, disposição. Todos os dias faça a sua devocional. Faça a sua devocional. Essa semana eu estou convidando a igreja a ter momentos de consagração. Falei com os coordenadores dos grupos de oração, para chamar os irmãos, que sexta-feira nós vamos fazer uma vigília. Olha, é bom fazer quando estamos bem, né? A vigília, saúde, disposição. Faça isso. Como o irmão falou aqui na quinta-feira, o irmão Eric pregou, reavivamento, tocou profundamente o meu coração. E no outro dia Deus, irmão, mandou um pastor amigo meu me trazer uma palavra dessa, de encorajamento. Eu ouvi a mensagem dele, falei, peguei para mim e vou levar para a igreja. E nós vamos buscar esse reavivamento. Amém? Não vamos permitir, ou deixar, né? Que Deus é que sabe tudo, mas esperar que o vaso quebre, que dói, irmãos. Dói muito. Pensou que esse irmão passou, irmão Paulo? Não espere isso. Amém? Então pense direitinho, leia, releia, ore, chame a sua família, ajoelhe, consagre, viva a vida para Cristo Jesus. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Nós vamos orar, glorificar a Deus, exaltar o Senhor para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Domingo nós continuaremos. Senhor, em nome de Jesus, nós aprendemos, estamos aprendendo ainda, que nós somos um vaso feitos por tuas mãos.
Somos sim vasos preciosos, escolhidos por Ti, mas não somos mais preciosos do que o tesouro que está dentro de nós. Quem precisa sobressair sobre o vaso é o tesouro, e não o vaso. Em alguns momentos, esse vaso precisará ser quebrado pelo oleiro, para que o tesouro se manifeste. E o vaso sendo quebrado, a imagem de Cristo será revelada pela persistência do vaso em continuar, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Sabe, Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós estamos aqui, estamos aprendendo a Tua palavra, e nós queremos aprender mais e mais. Mas não somente aprender por aprender, aprender para viver e ensinar. E quando chegar os momentos de abundância e de escassez, nós sabamos viver honrando o tesouro que está dentro do vaso. Como diz o apóstolo, posso tudo naquele que me fortalece. Sei passar pela fome, sei passar pela abundância, sei passar pelas terras áridas e sei passar pelas terras férteis, porque em Cristo eu posso tudo. Mas em tudo dando graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então nos dê, ó Deus, espírito de gratidão, que a nossa boca seja de gratidão, a nossa mente seja de gratidão, o nosso coração seja de gratidão à Tua pessoa. Que vivamos a nossa vida com ações de graças ao Cristo vivo. Sabe, Senhor, aqui está uma igreja que o Senhor confiou a este servo para pastorear. Que esta igreja seja uma igreja, um vaso, que se prostra diante do seu oleiro, todos os dias, se humilhe diante dele, se quebrante diante dele, se curve diante dele, o adore, e queira, antes de fazer qualquer atividade durante o dia, primeiro esteja prostrado ali diante dele. Sabe, Deus, eu quero te pedir, visita cada um no seu lar, agora, onde está, e faça com que eles sejam pessoas que tenham prazer, vontade de se prostrarem, de buscarem a Tua pessoa, que desejam serem cheios do Espírito Santo de Deus, que amem a leitura da Tua palavra, como diz o salmista, eu amo a Tua palavra, por isso a seguirei. Que ame a Tua palavra, que todos os dias tenha esse encontro. A Tua igreja, esta igreja, agora está espalhada em vários lugares dessa cidade, e não consegue se reunir mais aqui nesse lugar, como antes. Até quando não sabemos. Mas, Senhor, como disse Paulo, nós podemos estar ausentes quanto ao corpo, mas em espírito devemos estar ligados uns aos outros pela oração. Que oremos uns pelos outros, nos amemos uns aos outros, nos preocupemos uns com os outros, tenhamos comunhão uns com os outros. Agora sim chegou um momento, quem sabe, mais do que os outros, para poder vivermos isso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita a Tua igreja e faça com que ela se prostre diante de Ti. E traga paz ao meu coração de pastor que Tu me escolheste para isso. Para poder, Senhor Deus, saber, descansar em Ti, que as ovelhas são Tuas, que Tu confiaste a mim, e certamente Tu tomarás contas e toma conta de cada uma delas. Que as famílias se prostrem, se unam e vivam para Ti. Entendendo que são vasos que guardam tesouros, o tesouro precioso do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor tenha misericórdia de vós, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós, que o Senhor vos dê a paz. Amém. Tenham um bom dia, todos vocês. Amém.